Olá, boa tarde a todos. Estamos cá para o novo ciclo do empreendedor. Hoje temos cá como convidado para debater o tema de gestão de marketing do professor Pedro Celeste, do qual já fiz a apresentação deste novo tema, que é professor aqui na Universidade Católica Business School, diretor-geral da PCA, Consultores de Marketing Estratégico, e aqui é responsável também, académico, não é? Sim, diretor académico dos Executive Masters aqui na Universidade Católica. Muito bem. Portanto, temos aqui um especialista para nos falar então deste tema da gestão de marketing e os desafios que estão colocados aos empreendedores nesta nova década, 2020, neste novo ano. Vou deixar-vos então aqui com alguns temas que são realmente importantes nesta matéria. Professor Pedro Celeste, começo então por lhe perguntar, e de acordo com a sua experiência, o que entende como de facto crítico agora que estamos na abertura de um novo ano, de uma nova década. Há aqui uma consciencialização geral dos empresários, empreendedores, para estes temas. O que é que lhe apraz dizer como relevante nesta matéria do marketing, da gestão de marketing para estas empresas e para estes empreendedores em particular? Obrigado pelo seu convite, fico muito lisonjeado. E para ir diretamente à sua pergunta, eu diria que hoje em dia o tema da criação de valor para os clientes é um tema fundamental. Esse tema é feito através de um reforço daquilo que se chama a atitude da força de vendas, é feito através do digital, é feito através de uma comunicação muito mais persuasiva e é feito através de um marketing integrado. E é feito através também de uma enorme potenciação do valor da marca. E tudo isto é algo complicado de ser feito, porque é preciso que haja complementaridade entre os diferentes polos. E muitas vezes aquilo que acontece é que em várias empresas os departamentos de marketing e comerciais são departamentos que falam linguagens diferentes. E não devia ser assim, porque há aqui um ponto comum que é o cliente que está por meio e que deve perceber que uma coisa é a promessa da criação de valor, outra coisa é a entrega. E, portanto, é preciso afinar muitas arestas em muitas empresas nessa perspectiva. E hoje estamos todos a aprender uma lógica digital, a comunicar via mobile, a comunicar via e-mail, a utilizar o e-commerce, apps a florescer todos os dias, e às vezes parece que isto nos desobriga de fazer aquilo que é a base. E a base é escutar clientes, compreendê-los, analisá-los, segmentá-los e fazer um trabalho profícuo com cada segmento de mercado. Às vezes parece-nos que isto parece feito, mas não parece feito, isto é preciso alimentar constantemente. E, portanto, há muitas vezes alguma arrogância do ponto de vista do marketing das empresas, pensar-se que eu fazendo uma comunicação mais complexa, mais baseada num algoritmo que faz a minha vez e me substitui enquanto comercial ou enquanto marketeer, isso é uma utopia. Okay? Portanto, o trabalho de base é preciso ser feito. Eu costumo utilizar muitas vezes uma metáfora que tem a ver com a cereja e com o bolo, e que o marketing muitas vezes acrescenta valor quando tem uma cereja que é bonita, que é atrativa e que torna o bolo apetecível. Mas o marketing não é a cereja, o marketing é o bolo. E, portanto, se o bolo estiver fora da validade, se não tiver os condimentos certos, se fizer mal à saúde, se não se conseguir comer numa próxima vez, então não vale a pena qualquer cereja disfarçar aquilo que na base está mal. E muitas vezes nós estamos a aprender a utilizar as cerejas e adorar todo o formato das coisas que estamos a oferecer a clientes, e esquecemos às vezes daquilo que é a base. Então aquele estigma que existe sobretudo em empreendedores que estão a começar um negócio, ou pequenas empresas, pequenos empresários, que agora com este bombástico era digital, de facto há uma ideia, a meu ver errada, de que é preciso orçamentos quase ilimitados para alimentarmos de facto esta cadeia, esta onda digital. De acordo com o que o professor acabou de dizer, de facto isto não é assim que dependendo da ambição da empresa, dos objetivos da empresa, e se a empresa quer nascer ela própria já digital, é diferente de se eu tenho uma empresa de negócio tradicional onde incorporo aqui uma componente digital. Todas aquelas empresas que nasceram digitais, muitas são muito bem sucedidas, aquelas que nós conhecemos melhor, mas muitas outras não sabemos o nome e muitas outras não conheceram o dia
para nascer, porque tiveram dificuldades em arrancar. E isso devido a grandes orçamentos que estão por trás. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de ter, independentemente do meu formato ser totalmente digital ou parcialmente digital, é de compreender como é que eu entrego valor ao mercado. A palavra forte, quando nós fazemos um clique numa Amazon, ou numa Uber, ou em qualquer coisa que se prevê que haja uma concretização da operação, a palavra forte aqui é confiança. A palavra forte aqui não é logística. A palavra forte aqui não é pricing. A palavra forte aqui é aquilo acontece. E aquilo acontece e não dá problemas. Aquilo funciona. E aquilo faz com que eu continue a ser cliente preferencialmente daquela aplicação ou daquela empresa. E isto o empreendedor tem que trabalhar bem. Qual é verdadeiramente a sua proposta de valor? E que é muito difícil dizer-se. Porque muitas vezes, para o empreendedor será mais fácil porque ele não tem 15, 20 razões para se gabar do seu negócio que ainda não existe, mas para uma empresa existente, eu tenho aqui um problema que é, muitas vezes eu olho ao espelho da minha empresa e digo, fazemos isto bem, somos competentes, temos know-how, temos reputação, andamos cá há muito tempo, temos uma equipa motivada, etc, etc. E a pergunta é, e os outros não têm? E qual é a principal razão pela qual a minha empresa deve ser preferida relativamente a outra? Isto chama-se proposta de valor e isto deve ser trabalhado. E se eu não começar por aqui e não afinar essa proposta de valor de maneira contínua, então eu tenho aqui uma dificuldade na afirmação. E vou aprendendo algoritmos, entretanto, e vou aprendendo a fazer mobile, e vou aprendendo a fazer o site mais interessante, mais atrativo, mas falta-me a parte da base. A parte da base é essencial para que eu continue a captar leads e a gerir clientes e a retornos. Isso faz-se numa estreita ligação com o cliente. É necessário. Portanto, não precisamos aqui de grandes orçamentos, não é? Uma empresa mais tradicional e com estruturas mais pequenas, não precisa ter aqui grandes investimentos de marketing e vendas para conseguir fazer esta Se um empreendedor pensar como é que começava um negócio há 10 anos atrás e como é que começa um negócio hoje, o investimento que ele tem que fazer nessa aproximação ao mercado é muito menor. Ele tem que saber utilizar bem as ferramentas digitais, sim. Tem que saber promover-se nesse meio, com certeza. Tem que fazer o trabalho comercial e anunciar-se e ter uma promessa de valor de marca muito consistente e coerente, também é verdade. Mas antes, toda a comunicação de marketing era mais onerosa do que é agora. E era menos vista do que é agora. Embora, e é preciso escolher isto bem, por isso é que há sempre uma lógica de gestão por detrás da componente de marketing, porque há contas para fazer, há KPIs para trabalhar, há responsabilidades pelos orçamentos que são postos em prática e, portanto, há uma componente de gestão extremamente importante no que diz respeito ao marketing. Mas hoje em dia, cabe eu dizer, é menos oneroso comunicar se eu pensar como é que se comunicava há 10 anos atrás. Hoje em dia, se eu fizer publicidade nos meios tradicionais, é muito pouco. Primeiro, sou capaz de não ter dinheiro para jogar esse jogo, se eu for uma pequena empresa, mas consigo jogar no YouTube, por exemplo, está a ver? Consigo expor-me de uma determinada maneira com os meios digitais de que anteriormente não conseguiria fazê-lo porque não tinha recursos financeiros que me pudessem apoiar. Portanto, há aqui um mundo de oportunidades. E devo dizer uma coisa, há um grande mundo de oportunidades, seja a empresa business to consumer ou business to business. Porque muitas empresas com as quais eu trabalho e que são business to business viram no digital precisamente o meio ideal de comunicarem. Podemos estar a falar de fábricas que mostram a sua planta fabril ou um produto que acabaram de lançar. Podemos estar a falar de alguém que tem representação internacional e quer dar a conhecer do outro lado do mundo testemunhos de clientes que viram naquela empresa um excelente fornecedor. Tudo isto é possível com o digital. De antes isto não era possível. Eu de antes tinha que ter um comercial em cada país a bater à porta de clientes a anunciar a empresa. Eu hoje tenho um site a bater à porta de toda a gente onde quer que seja. A informação tem que ser visível, credível, autêntica, transparente e rápida. Isso é fundamental. É dizer eu existo. Porque para eu ser escolhido, tenho que saber que eu existo. E eu tenho que estar dentro dessa shortlist das empresas que, com algumas especificidades, são capazes de fazer bem o seu trabalho. Então, se pedisse para resumir aqui nos tópicos master. Utilizando palavras dos dias de hoje, eu diria que nós vivemos num mundo de Big Data, certo? Onde há informação de todo lado. Há tendências, há estatísticas, há produção de números de todo lado.
eu diria que o grande desafio não é ler o Big Data, o grande desafio é transformar o Big Data em Small Data. É o que é que eu faço com tanta informação, de forma a que ela seja útil a um segmento de mercado que quer uma coisa diferente de outro segmento de mercado. Eu vendo banca? Sim, mas private banking é uma coisa e banca de microempresas é outra coisa. Eu vendo hotelaria? Sim, mas um hotel de luxo é diferente do alojamento local. São coisas diferentes. E, portanto, toda a lógica da argumentação, da comunicação, deve ser trabalhada na tal lógica do small data. E esse é que é o trabalho difícil. É não assumir que há uma verdade absoluta sobre qualquer coisa. Não há. Há vários sinais de fumo em cada uma dessas verdades. Eu tenho que saber interpretar esses sinais de fumo. Esse é um trabalho do marketeer, esse é o trabalho do gestor que quer compreender que tem que ter propostas de valor diferentes para diferentes mercados. E atenção, eu posso estar a fazer o mesmo trabalho, mas em diferentes países. A forma de eu ser bem-sucedido em Portugal não tem que ser necessariamente igual àquela que me faz ser bem-sucedido em Espanha, em Angola ou em Moçambique. E, portanto, isto é small data, é tentar compreender o que é que em cada mercado pode potenciar a minha argumentação, a percepção de valor da minha marca e, consequentemente, as minhas vendas. São boas notícias para os pequenos empresários e empreendedores, mas se calhar tem aqui um nicho. Claro, muitos nichos para poderem ser trabalhados. Acesso a massa, já destes meios digitais que estão disponíveis hoje em dia e com orçamentos mais limitados, para poder trabalhar. Uma pequena empresa, uma microempresa, hoje pode dar-se a conhecer como nunca o conseguiu fazer em tempos atrás. Hoje tem essa possibilidade e com menos recursos tem essa possibilidade. Não pode desligar-se daquilo que é a tal relação com o cliente ou o potencial cliente. Tem que existir, tem que dar a cara, tem que se levantar da cadeira, tem que visitar, tem que se humanizar a relação, tudo isso é importante, ok? Mas hoje em dia, comunicar desta forma, sobretudo digital, é muito mais fácil, operacionalizável, até porque, sabe, há um leque de empresas que trabalham dentro destas áreas e que oferecem serviços dentro dessas áreas. Agências de comunicação, agências de marketing digital, que têm pessoas altamente capazes para produzir peças de 10, de 100 ou de 1000, consoante o orçamento de cada empresa, e eu poder-me adaptar exatamente à escassez dos meus recursos. Essas empresas têm pessoas capazes de me fornecer soluções que me possam ser úteis em cada uma das minhas ambições. Portanto, há profissionais muito capazes dentro dessa área. Nunca houve tanta oferta de suppliers de marketing dentro desta área e, portanto, eu que não sei, porque eu sei vender iogurtes ou bolachas ou automóveis ou pneus, eu que não percebo daquilo, hoje em dia tenho uma imensidão de pessoas muito capazes e especialistas nesta área que me podem francamente ajudar e tornar a minha empresa visível, que esse é o primeiro foco. Se eu não sou visível, eu não existo. Num mundo de tanta hipercomunicação, eu preciso de ser visível. Daí a importância de ter uma proposta de valor diferenciada. E não divergir. E não ser às segundas uma coisa, às terças outra, às quartas outra. Ninguém tem 10 pontos fortes na sua análise SWOT. A menos que eu queira fingir que a análise SWOT não serve para muita coisa e vou listar 10 pontos fortes apenas para me gabar. Ninguém vê ninguém com 10 pontos fortes. Eu muitas vezes, quando trabalho com empresas, peço-lhes que elas definam 3, 2 ou o principal ponto forte. E essa parte é que é difícil. É tentar encontrar o principal argumento com o qual eu devo convencer os clientes a trabalhar comigo. E que me diferencia de todos. Somos competentes, mas os outros também são. Temos um produto barato também, mas os outros também são. Olhamos para os operadores de telecomunicações. O pricing parece ser o mesmo. O produto parece ser o mesmo. O serviço parece ser o mesmo. As fidelizações parecem ser as mesmas. Até os anúncios parecem ser os mesmos. Qual é a razão pela qual eu devo escolher uma empresa em detrimento de outra? E o raciocínio podia ser um banco também, exatamente. Eu tenho que trabalhar nisto. Que é isso que me faz ganhar confiança relativamente às empresas que existem no mercado. E ter a tal visibilidade, hoje em dia na comunicação, em massa. É fundamental. É fundamental. E sabendo que essa visibilidade é sempre muito efêmera. E é por isso que eu tenho que trabalhar continuamente. Exato. É que eu passo um vídeo da minha empresa que foi visto por 100 pessoas durante 1 minuto. Ok? Não voltam a ver outra vez. Porque, entretanto, choveram nos WhatsApps
e nos YouTubes, etc., mais não sei quantos vídeos nesse dia, e amanhã serão outros, e o meu ficou lá atrás, já num 17º nível, e portanto não voltam a ver. Ou aquilo foi feito e é impactante, ou então aquele vídeo não é aquele anúncio que mais ninguém vai fazer igual ao meu. Não esquecer essa parte. Isto é um recado para o empreendedor. Sim, e vamos buscar um vídeo que eu hoje consiga pôr um, e amanhã consiga pôr outro, e amanhã consiga pôr outro. Por exemplo, a Ana Gaspar faz entrevistas com uma pessoa, depois amanhã faz com outra, e vai colecionando impressões digitais, digamos assim, de várias pessoas com quem interage, certo? É isso que vai alimentar também a sua marca, certo? São os diferentes contributos, não é aquela entrevista ou aquele contributo ideal em que se diz tudo e agora não há mais nada a fazer. Isso era o anúncio de antigamente. Eu hoje não posso fazer isso. Eu hoje tenho que capitalizar o número de testemunhos, o número de momentos de contacto. Ok? Pois é, que na Católica, se num curso de formação de executivos eu tenho 20 participantes, eu posso capitalizar 20 depoimentos. Eu antes, quando fazia brochuras, e a brochura era o meio de comunicação privilegiado, eu escolhia um senhor e uma senhora para fazer um depoimento porque só cabiam 2 na monofolha. E a brochura ficava para o ano. Estás a ver? E, portanto, ou seja, eu agora posso capitalizar isto permanentemente e posso programar que os testemunhos possam ser variáveis consoante o dia da semana em que estou a projetar. Ou seja, eu consigo dar uma lógica de dinamismo e de presença constante com conteúdos diferentes. Isto não é preciso descobrir a roda novamente, é preciso trabalhar bem com as ferramentas que existem. É por isso que eu, se calhar, terminaria como comecei, que é, isto não tem a ver com a escolha das cerejas, isto tem a ver com trabalhar o bolo, isto tem a ver com perceber a base da razão de sucesso das empresas. É nunca esquecer aquilo que temos que oferecer como proposta de valor para sermos uma empresa, uma marca cativante para o mercado. Isso não posso esquecer. Portanto, resumindo, temos de facto aqui muitos caminhos que são acessíveis, não precisamos de orçamentos ilimitados, mas temos que de facto ter esta disciplina de escolher o caminho e de nos diferenciarmos, sermos muito rigorosos nesta proposta de valor, e acho que abre aqui uma oportunidade, se calhar única, de trabalharmos a relação estreita com o cliente, e ninguém melhor do que os empreendedores, os pequenos empresários que também o fazem. Portanto, sim, a atitude que os empreendedores têm perante os desafios, muitas vezes desconhecidos em termos daquilo que são os resultados, é das coisas mais meritórias que há. Não podemos deixar que essa ambição nos faça ocultar toda a componente depois mais pragmática, resultante da gestão dos processos e dos números que daí vêm, para tentar conseguir em condições. Ou seja, o marketing e a gestão não são duas coisas separadas, são a mesma. Resta-me agradecer a pessoa Celeste, a disponibilidade e estes ótimos e valiosos contributos. Continuam a acompanhar este nosso ciclo dos desafios do empreendedorismo. Contamos, de facto, ter dicas valiosas para que a vossa gestão seja cada vez mais eficiente. Muito obrigada.